Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente para bater aquele papo. Como eu falei, nós vamos fazer uma sequência de várias lives falando sobre a fibromialgia. E hoje, em especial, e é uma área que eu tenho um prazer tremendo de trabalhar com ela, nós vamos falar sobre as terapias alternativas. Essas terapias, ou chamadas de holísticas ou quânticas, que traz benefícios para as pessoas em vários aspectos, em especial para a doença que eu tenho uma atenção maior, né, de tratamento, chamado de fibromialgia, que temos que ter em mente que é uma doença que as crenças e os mitos são colocados na cabeça das pessoas, dizendo que a doença não tem cura. Tem cura sim, está dentro da própria pessoa, e isso nós conseguimos, através de tratamento adequado, trazer benefícios e qualidade de vida para essa pessoa. Então, essa doença é uma síndrome crônica, constante, que se manifesta por todo o corpo, principalmente na parte muscular, nos tendões e nas articulações. É uma doença que geralmente vem acompanhada com fadiga, ou seja, cansaço intenso, que persiste durante o dia, sono que não é aquele sono reconfortante, né? É um sono superficial. A pessoa tem aqueles sonos picados à noite, não consegue dormir adequadamente 7, 8, 9 horas por noite e acorda cansada. E com esse cansaço, somado a tudo isso, vem as dores, né, que acompanham essa pessoa o dia todo, e sabemos hoje, através de pesquisas, né, cada vez mais intensas as pesquisas sobre essa área, que existe um hormônio muito secretado pelo nosso organismo, que é um hormônio do estresse, chamado de cortisol, presente nas suprarrenais, que é uma glândula que emite adrenalina, glucagon, que ajudam a pessoa na digestão, inclusive na quebra de moléculas de gordura. Mas esse hormônio em especial é chamado hormônio do estresse, o cortisol. Bom, outros sintomas têm sido observados. Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Aurizete, boa noite, seja bem-vindo. Outros sintomas podem ser alterações de memória, a pessoa tem o esquecimento de uma série de coisas que faz no dia a dia, tem propensão à ansiedade, né, o transtorno de ansiedade, a pessoa fica agitada demais. Isso, segundo estudos, em 50% dos casos. Os pacientes apresentam, inclusive, evolução para quadro de depressão. E a gente sabe que quadro de depressão ele pode evoluir até mesmo para um suicídio, que é comprometedor, a pessoa tirar a sua própria vida. As estimativas mostram, dentro dessa doença, que nós temos hoje no Brasil cerca de 5% da população, ou seja, é uma incidência alta. Tudo que a própria Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela fala especificamente que toda doença que está no valor superior a 1% é considerada uma doença de altíssima ação. Nós estamos falando em 5% da população. Nós temos mais ou menos em torno de 11 milhões de pessoas que estão comprometidas por esse problema. E, mais ainda, a população em si mais afetada é o sexo feminino. Para cada 10... Desculpe. Para cada 10 pessoas que são acometidas pela fibromialgia, 9 são mulheres. E não se sabe até hoje qual o motivo que os homens são muito menos afetados em relação a isso. Está se pesquisando ainda, as pesquisas estão sendo avançadas ainda, mas a gente não se tem ainda uma certeza fisiológica, anatômica e outros fatores que levam ao entendimento dessa doença não afetar tanto o sexo masculino. Então, a importância de entender o seu funcionamento. Sabemos hoje que existe um gatilho emocional, esse gatilho emocional que é o disparador dessa doença, e faz com que haja a instalação do problema. Isso está muito bem claro hoje dentro das pesquisas, né? O fundo emocional é o principal fator gatilho, ou seja, o ativador dessa doença, que persegue muitas e muitas mulheres. Eu tenho tido contato com pessoas com quadros de fibromialgia
estamos observando a melhora dessas pessoas quando nós estamos fazendo essas terapias alternativas. Então, ela é causada por um estado de estresse psicológico. Se nós falamos de estresse psicológico, estamos falando de um fundo emocional que está por trás, impulsionando, alavancando esse problema. E é um problema constante, é um problema prolongado. Só um instantinho, tomar uma água, que eu também mereço. Ele é constante, prolongado, que altera diretamente a parte bioquímica orgânica. Então, eles alteram o funcionamento adequado do corpo da gente, mudando totalmente o seu funcionamento. Não é normal uma pessoa sentir dores constantes sem nenhum tipo motivacional. E esse tipo motivacional, repito, é de fundo emocional, sim. Bom, existem alguns fatores que fazem com que o diagnóstico da fibromialgia estejam pretensos, os critérios, né? O primeiro critério é que a pessoa sinta dores, né, durante um período mínimo de 3 meses, e essas dores terão que ser constantes. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator é uma dor que afeta especificamente a parte muscular, os tendões e as articulações. A pessoa já acorda no período da manhã já com dores pelo corpo. Possui fadiga, a fadiga tanto muscular quanto fadiga emocional, fadiga mental. E o sono da pessoa é totalmente superficial, é aquela pessoa que acorda à noite e não consegue dormir, o sono picado. Isso não é um sono que cause à pessoa um descanso físico e mental. Então, outras coisas que estão envolvidas são os transtornos de ansiedade. E esse transtorno de ansiedade, geralmente, promove o aumento de peso. Por quê? A pessoa ansiosa, ela tem que buscar alguma medida, algum meio para diminuir essa ansiedade. O que ela faz? Começa a comer mais, e geralmente doces, muitos doces, porque o açúcar minimiza o processo de ansiedade. A pessoa começa a ter rigidez corporal devido às dores, ela começa a parar de fazer os seus movimentos, e eu vou dizer para vocês que é exatamente o oposto para não causar isso. Por quê? As doenças, em sua grande parte, quando a pessoa está num quadro agudo, pede-se que a pessoa faça repouso. Essa doença é totalmente ao contrário. Quanto mais repouso você faz, mais dores você vai sentir. Por quê? Existe um mecanismo fisiológico no nosso organismo que é a liberação de um hormônio, uma enzima, chamada endorfina. Essa endorfina é um analgésico natural que, liberado na corrente sanguínea, faz com que haja um alívio, um quadro analgésico, ou seja, um alívio da dor. Então, quanto mais repouso se faz, mais comprometimento essa pessoa vem a ter. Essa liberação de endorfinas não acontecerá. Fátima, boa noite, que bom você estar presente aqui, tá? Que bom a sua presença aqui com a gente. Então, essa liberação dessas endorfinas que estão presentes no nosso corpo, naturais, a gente não precisa tomar nenhum tipo de medicamento. E uma coisa que eu falei ontem, os medicamentos para fibromialgia são medicamentos pesados, são medicamentos que comprometem, causam dependência química na pessoa. E não há o cuidado, às vezes, do desmame. Ou seja, se você acrescenta alguma coisa na sua alimentação, nas suas medicações, a pessoa também tem que ser retirada. É o tal desmame. Você vai tirando a pessoa gradativamente. Então, existe uma necessidade que, se não for feito isso, o que vai acontecer? A pessoa gerará ela uma dependência química. Então, ela vai ter que fazer tratamento por causa daqueles opioides, por exemplo, que ela está fazendo uso. Então, essa pessoa tem uma tendência a diminuir, né, a energia corporal, ela fica sem força, sem disposição para trabalhar, para estudar. Ah, mas Nelson, com a faixa etária, né, das pessoas com fibromialgia, já há casos relatados na medicina, né, dados científicos, em artigos científicos, de meninas com 12 anos de idade, já com quadro de fibromialgia. Mas a incidência maior é entre os 30 e 45 anos de idade. Tá? Alguns mais, outros menos. Fala, colega, grande Marco Vinícius. Seja bem-vindo, cara. Nós estamos no estudo online aqui, não tem jeito. Professores universitários, professor Marco Vinícius, é professor colega na instituição que trabalhamos. Estamos aqui fazendo
o possível para passar um pouquinho de conhecimento para as pessoas que necessitam um pouco de atenção. No caso aqui, nós estamos falando da fibromialgia, que é complicado, é um quadro crônico complicado para as pessoas. Essa pessoa também, pô, cara, seja bem-vindo. A pessoa também tem problemas gastrointestinais por causa dessa alteração, esse quadro ansioso, tem dor de cabeça constante. Outra coisa que eu posso falar também aqui, as pessoas que têm dores, elas costumam ter uso de analgésicos. E a gente sabe que esses analgésicos, em quantidade, eles acabam comprometendo o estômago. E tem pessoa que toma analgésico todo dia. Esses analgésicos aumentam a acidez estomacal, podendo causar úlceras estomacais, úlceras duodenais, úlceras nos intestinos. Então, todo remédio tem seus poréns, todos os remédios têm seus contra e os seus prós. Então, analgésico em excesso não faz bem. E tem pior, nós contamos geralmente a quantidade de analgésicos utilizados por 30 dias. Tem gente que você conta 60 analgésicos num período de 30 dias. Coitado desse estômago, coitado desses intestinos. Ah, mas o que eu faço para tirar a dor de cabeça? Isso eu vou ensinar numa live mais à frente. Não vou falar hoje, não. Eu vou ensinar em outro momento. Eu vou ensinar vocês que existem pontos no nosso corpo, tá? Existem pontos de acupuntura em que nós conseguimos aliviar essas tensões, tá? Essas dores podem estar associadas também a doenças, a problemas como depressão. A fibromialgia, ela entra no grupo das doenças chamadas de reumáticas ou reumatológicas, tá? Elas estão dentro desse grupo. Alguns autores falam que dão esse título específico. A fibromialgia é de caráter emocional. Perfeita colocação. O estado mental de cada um, ou seja, as preocupações que a pessoa traz no dia a dia, os pensamentos negativos, sabemos muito bem em relação a isso, que todo pensamento negativo, ele não faz bem para a saúde da gente. Os pensamentos negativos só trazem malefícios ao nosso corpo. Nós temos que pensar positivo, pensar para cima, pensar com luz, pensar com carinho das coisas que nós fazemos. Pensar negativo é causar comprometimentos ao nosso corpo. Nós temos meios de fazer isso. Pensar e agir ainda é pior. Falar é pior ainda. Então, pense positivo, haja positivo, porque você sendo positivo, você só vai trazer benefício a você mesmo. Esse estado emocional pode ser por traumas, problemas como tristeza, estresse, ansiedade, sensações de sobrecarga, depressão. Tudo isso pode estar somado ao problema da fibromialgia. São os gatilhos que botam a doença na colocação, no corpo das mulheres, principalmente. A alimentação é importante entender, isso eu falo para minhas pacientes, é importante entender que a alimentação é evitar a ingestão de açúcares, sabe por quê? E carboidratos, porque eles favorecem a inflamação. E favorecendo a inflamação, vai causar mais dores ainda do que a pessoa já vem a sentir. Então é importante algumas coisas também, né, que estão contidas nesse meio dessa doença. A pessoa com dor, ela para de fazer atividade física. Ela para de fazer seus exercícios. Nós sabemos que exercício faz bem para a saúde. E eu falei agora no início que o exercício libera endorfina, um analgésico natural nosso. E a pessoa com a temperatura mais baixa sente muito frio, sente muita dificuldade com o frio. E vem a pergunta na cabeça de todo mundo: fibromialgia tem cura? Tem, eu tenho certeza que tem, e eu tenho exemplos de pessoas que ficaram curadas com essa doença. Vamos tirar o mito da cabeça das pessoas, vamos tirar essas crenças da cabeça das pessoas que não existe doença curável. Existe sim, existe comprometimento consigo próprio, porque a cura está dentro da gente, a cura está dentro do nosso corpo, quando nós temos perspicácia no que nós fazemos, nós temos positividade no que nós fazemos e nós temos que ter apoio. Se não houver esse apoio, não tiver possibilidade, né, a positividade no caso, e ter perspicácia, ou seja, focar naquilo que você quer, você não vai conseguir.
Então, é necessário que a pessoa esteja disposta a passar por um processo de autoconhecimento. Repensar essas crenças e mitos que ficam na cabeça das pessoas, dizendo que ela não vai se curar, que a doença não é curável, que ela não vai conseguir, tá? Revisar os pontos de vista em relação a isso, o que é dito para ela, entender que abandonar esses pensamentos negativos só vão fazer bem para essa pessoa, fazer um auto-julgamento daquilo que é positivo e daquilo que é negativo em sua vida e retirar esses medos de você. Se começar por aí, você já vai começar com 50% de melhora. Se você começar por aí, você já começa a tirar 50% desse lixo que está na sua cabeça, desse lixo que está te incomodando, desse gatilho que começou a gerar em você, e às vezes você nem lembra o que proporcionou a você esse problema de saúde. Pode ter sido um problema na infância, pode ter sido um problema conjugal, pode ter sido um problema com seus pais, e você às vezes traz isso dentro de você e você não sabe por que você tem essa doença. Então, nós podemos indicar alguns meios para que você faça um acompanhamento, um tratamento, ou mesmo o autotratamento. A meditação. A meditação acalma a nossa mente, leva ao relaxamento do nosso corpo, melhora a qualidade do sono e a respiração, porque você dá foco no que você está realizando. E gera isso uma concentração do problema e aliviando as tensões que estão ao seu redor. Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo de meditação muito fácil. Quando você respira profundamente e solta o ar pela boca. Inspira e solta o ar pela boca lentamente. Faça isso 3, 4, 5 vezes quando você for à sua cama deitar. Depois, tente se transportar mentalmente para um local em que você amou estar. Pode ser uma praia, pode ser uma floresta, pode ser uma casa de um amigo, pode ser uma viagem que você fez maravilhosa, pode ser uma palavra de uma pessoa amiga que trouxe a você essa palavra que te deixou radiante de felicidade. Então, são coisas benéficas para a gente, coisas positivas que nos faz bem. É importante. Então, pensa nisso e mantenha a respiração. Tenta escutar o seu coração batendo. Outra coisa importante, atividade física. Eu não preciso gastar dinheiro para fazer atividade física. Eu posso botar meu short, minha camiseta, né? As senhoras também, senhoritas, fazer uma caminhada, 30, 40 minutos, respirar um pouco fora de casa. Ah, mas eu tenho que botar máscara. Bota a máscara. Vai caminhar um pouco, vai sentir o ar que está do lado de fora, vai olhar o ambiente que te circunda. Você não fica fechado dentro do seu eu próprio, não. Coloque-se para o mundo, coloque-se coloque-se para fora do que está dentro de você. Vivencie a sua vida, porque a vida é uma só. Tá? A vida que você passa hoje é uma só. Outra coisa importante, as terapias alternativas, o shiatsu. Tem gente que confunde shiatsu com doin. Doin é auto-aplicação. O shiatsu é uma outra pessoa aplicando em você através da ponta dos dedos, pontos de acupuntura específicos. A acupuntura, que já é presencial, e os medrosos das agulhas, eu sou acupunturista, inclusive, medrosos das agulhas. Gente, uma agulha de acupuntura é 30 vezes mais fina que uma agulha de injeção. É uma picadinha tão fininha que a pessoa nem sente. E faz um benefício tremendo. Outra coisa, uma técnica que é chamada terapia, uma terapia da liberação emocional, ou alguns já deram até o nome de acupuntura sem agulhas, porque nós usamos apenas as mãos. E o mais legal disso tudo, né? O shiatsu é presencial, a acupuntura é presencial, mas a FT não. A FT, ela é por videoconferência. Você pode estar sentado, como eu estou aqui sentado na frente do computador, e você sentado do outro lado, nós faremos o tratamento em videoconferência, conversando aqui, usando pontos de acupuntura com os dedos das nossas mãos, através de toques existem 13 pontos, mas normalmente nós usamos 9 desses pontos,
onde nós vamos colocando o problema que você nos passou e vamos ali interpretando o problema e limpando essas impurezas que estão dentro da sua mente. Então, é uma técnica natural, que não tem contraindicação e só traz benefícios. E é essa que eu tenho usado com as pessoas com fibromialgia, que tem surtido o efeito. Agora, pessoal, eu abro para as perguntas. Quem quiser fazer, o chat está aberto. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram passar, nós vamos discutir aqui um pouquinho e fica aberto para todos agora. Deixo vocês à vontade para perguntarem, dúvidas. Eu sei que sempre tem alguém da família, um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã, que possa vir a ter esse problema. E aquele mito, isso não é curável, isso não tem jeito, é uma doença crônica que não tem jeito. Tem jeito, sim. Começa pela positividade do que eu estou falando, porque eu tenho provas disso. Existe, sim, a cura. Existe, sim, que a pessoa vá ficar curada. Não tenho dúvida disso, tenho certeza disso, porque eu já tenho provas disso com pacientes que estão se curando com a técnica do problema da fibromialgia. Bom, se não há perguntas a serem feitas, eu agradeço a presença daqueles que estiveram assistindo, das palavras que foram colocadas aqui, e ficamos para amanhã, para uma outra live, onde nós falaremos mais um pouco sobre um assunto ligado ainda à fibromialgia, que nós vamos cada vez mais desmistificar e esmiuçar esse tema. No mais, muito obrigado a todos, uma boa noite, luz e paz a todos.